Nesta aula nós iremos aprofundar um pouquinho mais sobre funções Kotlin. Na aula anterior nós vimos a estrutura básica de um programa Kotlin, nós já vimos uma função de exemplo, mas nesta aula nós iremos entender um pouquinho melhor funções em Kotlin. Avançando um pouquinho mais, nós iremos entender a estrutura de uma função, nós vamos aprender o que é expressão e o que é declaração, né, a diferença entre esses dois carinhas, o mesmo aqui para corpo de bloco versus corpo de expressão, e nós vamos ver como simplificar funções e algumas boas práticas. Avançando, nós temos aqui a estrutura básica de uma função Kotlin. A primeira coisa que eu quero mencionar, né, eu já comentei sobre isso em aulas anteriores, é que o ponto e vírgula ele pode ser omitido, então a gente não precisa utilizar o ponto e vírgula aqui no Kotlin, só para poder frisar esse ponto. E aqui nós temos uma função mais elaborada, a gente tem aqui uma função que tem mais de um parâmetro, e é dessa forma que você declara, né, uma função com mais de um parâmetro. Então você tem a lista de parâmetros, onde você vai definir quantos parâmetros você quiser, e você tem essa estrutura aí onde você coloca o nome da variável, dois pontos e o tipo da variável, e separa os parâmetros por vírgula, beleza? Depois nós vamos ter aí o tipo retornado por essa função, ou seja, depois que você definiu a lista de parâmetros, você vai fechar aí seu parênteses, você vai colocar dois pontos e você vai definir o tipo de retorno dessa função, né? A gente pode retornar aí um inteiro, uma string, né? Qualquer tipo que você quiser. E depois nós temos aqui dentro desse abre e fecha chaves, a gente tem o corpo da função, beleza? Então, entendendo um pouquinho mais aqui essa estrutura, a gente vai avançar para um tópico muito interessante, que é expressão versus declaração. E no Kotlin, if é uma expressão e não uma declaração. E o que isso significa? Avançando um pouquinho mais, a gente tem que expressão tem valor próprio, ou seja, a gente pode dizer que uma expressão Kotlin, né, nesse caso aqui é o if ele tem valor, a gente pode utilizar ele como se ele fosse um valor. Então, como exemplo aqui, a gente tem que essa função retorna um inteiro e a gente colocou a palavra-chave return antes dessa expressão if, né, que vai fazer ali alguma verificação. Então, nós estamos verificando se o A é maior do que o B. Se sim, a gente retorna o A, caso contrário, nós retornamos o B. Então, o if ele pode ser utilizado como expressão, a gente consegue retornar uma expressão porque esse if, nesse caso aqui, ele tem valor próprio, ou ele vai ter o valor A, ou ele vai ter o valor B, e por isso que o if é uma expressão, e a gente consegue, então, chamar o return diretamente aí, sem abrir e fechar chaves, beleza? Então, avançando um pouquinho mais. A maioria das estruturas de controle são expressões, então nós temos o if, nós temos o when, nós temos algumas outras estruturas de controle que nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, porém, loops não é expressão. Então, for, do while, a gente não tem esse carinha como expressão, então a gente não vai conseguir retornar um valor diretamente de um loop, a gente consegue retornar um valor diretamente de um if, de um when, né, porque esses caras são expressão, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso mais para frente também. Avançando aqui um pouquinho, a gente vai entender agora o que é corpo de bloco e o que é corpo de expressão, a diferença desses dois carinhas. Primeiro, sobre corpo de bloco. É quando uma função é escrita com o seu corpo dentro de chaves. Então, não tem nada de misterioso aqui. Nós temos essa função max como exemplo e veja que a gente tem aí essa função sendo declarada com sua lista de parâmetros, o seu tipo de retorno, a gente abriu e fechou chave. Então, pelo simples fato da gente ter aberto e fechado chaves, né, e ter alguma coisa lá dentro, a gente fala que essa função é uma função que tem o corpo de bloco, beleza? Então, algumas considerações sobre funções com corpo de bloco. A primeira consideração é que o tipo de retorno é obrigatório, então a partir do momento que você abriu e fechou chaves aí em uma função, você tem que definir o tipo de retorno, porque isso não é uma expressão. Se fosse uma expressão que tem valor próprio, automaticamente o compilador conseguiria inferir o tipo de retorno, e nesse caso aqui, como a nossa função não é uma expressão, porque não é um corpo de expressão, que nós vamos ver daqui a pouquinho, já estou dando um pouquinho de spoiler, então a gente tem que definir obrigatoriamente o tipo de retorno, beleza? E uma outra consideração é que a declaração return também é obrigatória quando nós temos aí um corpo de bloco, beleza? Então, essas duas considerações aí muito importantes. Avançando um pouquinho mais. Corpo de expressão é quando uma função consiste de apenas uma expressão, apenas uma única expressão. Então, aqui no bloco, você pode ter uma, duas, três expressões e no final você vai ter o tipo de... você vai ter a palavra-chave return, retornando aquilo que você quer. Então, assim, quando é bloco, você consegue ter várias coisas lá dentro, você consegue ter lógica lá dentro, você consegue declarar algumas coisas lá dentro e no final você retorna o que você quer.
e é obrigatório o tipo de retorno e também a declaração return. Porém, quando é corpo de expressão, né, a gente consegue utilizar a função dessa forma aí que você está vendo, ou seja, a gente não tem o bloco, a gente não abre e nem fecha a chave, porém a gente tem que ter apenas uma única expressão retornada nessa função, beleza? Então, neste caso aqui, a gente tem uma função, só que aí depois do tipo de retorno, a gente já coloca o igual diretamente e depois a gente coloca a expressão que a gente quer, né? A gente viu anteriormente que o if é uma expressão, tem valor próprio, então nesse caso aqui, essa função vai retornar o valor de A ou o valor de B, apenas um único valor, beleza? E uma outra consideração sobre corpo de expressão é que para a gente deixar essa função aqui muito mais simples, a gente não precisa definir o tipo de retorno, beleza? Isso porque como a nossa expressão tem valor próprio, o próprio compilador consegue inferir qual é o tipo de retorno com base na expressão que está sendo passada aí nessa função, beleza? Então, como o valor A, né, a variável A e a variável B é do tipo inteiro, automaticamente o compilador sabe que o if, essa expressão, ela só vai retornar o A ou B, né, que são do tipo inteiro. Então é isso, terminamos aqui um entendimento, né, de uma função, né, cota. A gente conseguiu simplificar essa função utilizando o corpo de expressão. Então, se você tem apenas um único valor ou uma única expressão para ser retornada na sua função, por simplicidade, utilize o corpo de expressão. Você pode ou não definir o tipo de retorno, não tem uma regra, basta você definir com os devs da sua equipe, né, o que faz mais sentido, se faz mais sentido deixar o tipo de retorno explícito ou não. Então, assim, não tem nenhuma regra. Escreva o código aí conforme a sua equipe escreve, beleza? Por simplicidade, né, para poder economizar código, né, você pode omitir o tipo de retorno, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desta aula, que você tenha entendido um pouquinho mais sobre funções. Eu te vejo numa próxima aula.